E hoje o título da palavra é Aprenda a não duvidar. Uma coisa difícil, né? Que às vezes a gente não duvidar de algumas coisas. Mas biblicamente existe amparo, biblicamente existe condição, a gente ser munido pela palavra, com entendimento, para que a gente aprenda dia após dia a não duvidar da própria palavra. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Hoje as crianças estão a mil, hein? Olha. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Se tiver com a Bíblia, pode abrir aí, vamos ler. É só um versículo hoje como base. Diz assim: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Amém? Se assente, feche a sua Bíblia, feche os teus olhos. Querido Deus e amado Pai, nós neste momento abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz, para entender aquilo que o Senhor tem para nós. Ora comigo, igreja, não olha para o lado agora, gaste pelo menos um minutinho nessa oração, ela é importantíssima. Eu nunca vou cansar de dizer que é a oração mais importante do culto. Ela é mais importante do que a oração pela cura, pelo livramento, porque é a oração para gerar em nosso coração entendimento da palavra. Então olha agora e fala: Senhor, me ensina a Tua palavra, Senhor, me ensina, me faz compreender aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite, que eu não saia daqui da mesma maneira que eu cheguei, mas que eu saia, Senhor, transformado pelo entendimento, o poder da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. A dúvida talvez seja um dos inimigos mais astutos que a gente vai enfrentar. A dúvida ela é um inimigo que vai agindo às vezes de forma silenciosa. E quando a gente menos espera, ela está dominando a nossa mente, está dominando as nossas ações, as nossas atitudes. A dúvida é um sentimento que nos faz perder o controle das coisas mais insignificantes e pequenininhas, as mais sérias e complicadas. Porque ela tomou sorrateiramente o lugar da fé. A dúvida, guarde isso no seu coração, só ganha espaço se ela tomar o lugar da fé. É por isso que a gente precisa aprender a lidar com isso. A dúvida, ela interfere diretamente nos nossos níveis de relacionamento. A dúvida interfere nos nossos níveis de relacionamento conjugal, afetivos, no nosso casamento, num namoro, num noivado. Como a dúvida num relacionamento amoroso, afetivo, é ruim. Aquela pessoa que vive com dúvidas a respeito do seu relacionamento, a respeito do que a outra pessoa realmente é, de como a outra pessoa realmente se comporta longe dela. E a dúvida vai consumindo e ela é, sabe, a raiz de outros problemas. Você fica na dúvida, aí você se torna às vezes uma pessoa áspera, uma pessoa agressiva verbalmente, uma pessoa que ataca. E isso acontece em todos os níveis de relacionamento. Quando você tem dúvida com de relacionamento de amizade, com relação à verdade da amizade da pessoa que você está se relacionando, você fica ali na defensiva, você fica ali na incerteza, sempre às vezes pronto para atacar. A dúvida se torna um grande problema na nossa vida profissional, na nossa capacidade de raciocinar sobre os negócios. Muitas vezes fechamos negócios na ansiedade, pode abaixar um pouquinho mais o fundo para mim? Tomamos atitudes acho que ele não ouviu. Na dúvida a gente toma decisões inesperadas que geram prejuízo. Às vezes na dúvida a gente toma decisão, sabe, inconsequente, que depois a gente fala assim: puxa, por que eu tomei, por que eu entrei nisso, por que eu fui por esse caminho? Porque a gente não tinha certeza daquilo que a gente deveria fazer.
um lugar que a dúvida é terrível, no trânsito. No trânsito, se você hesitar, se você vacilar, se você tiver dúvida com relação ao trânsito, você tem problema. Agora, no finalzinho da tarde, eu estava esperando a pastora Michele me buscar, e onde eu trabalho assim, tem um semáforo bem de frente, né? E eu desci, fiquei na rua olhando assim o movimento. Eu vi a hora que um Renault parou, deu de parar no semáforo, deu de ir, veio uma Duster atrás, aí o cara freou. Mas não deu nem tempo. Deu até aquela arrastada assim na frente. Eu falei, meu Deus do céu. Por quê? Porque a pessoa que estava dirigindo hesitou. Ela foi, parou. Que estava vindo atrás não conseguiu parar. Aí gerou um prejuízo. A dúvida faz isso com a gente. A gente fica naquela, faço ou não faço? Vou, não vou, meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Então a gente precisa aprender a blindar o nosso coração. A blindar os nossos sentimentos e pensamentos. De uma maneira qual a dúvida não nos domine. Eu quero dizer para você que ter dúvidas sobre uma coisa, uma situação, nos faz nos sentirmos humanos, né? Você ficar ali para escolher uma coisa ou outra. Agora, viver na dúvida é um problema. E vai gerar mais problema ainda sobre a sua vida. Porque viver na dúvida é viver anulando a capacidade que Deus te deu de criar. Capacidade de fazer as coisas bem feitas. A dúvida anula a criatividade. Pessoas às vezes que são criativas, que são determinadas, que são corajosas, quando elas entram nesse campo de dúvida, ela para de criar. Ela para de fazer. Ela para de querer as coisas na vida dela. Pessoas às vezes que em um determinado momento, isso aqui não é crítica, isso aqui é um alerta, tá? Em um determinado momento fizeram, sabe, uma coisa porque queriam muito e tal, e daqui a pouquinho desanimou, deixou, largou mão. Às vezes a pessoa tem o dom, tem o talento para aquilo, mas a dúvida tomou conta do coração dela e ela desistiu de tudo, ela parou com tudo. Porque a dúvida faz você perder o foco. Além de anular a criatividade, a dúvida faz você perder o foco. Faz você dividir a sua atenção. Faz você, sabe, ficar naquela situação sempre de receio, com o pé atrás. Porque a dúvida faz você desacreditar que é capaz. Você acha que eu não vou me envolver, eu não vou suportar, eu não vou conseguir, eu não vou saber lidar com tudo isso. Aí você vai desistindo de resolver problemas diários, você vai passando panos quentes, você vai engolindo algumas coisas que precisavam ser resolvidas, você vai ignorando outras coisas. Então a dúvida é um sentimento que vai entrando sorrateiramente, silenciosamente, e que lá para frente tem poder de dominar as nossas ações e atitudes. Mas volto a dizer, biblicamente a gente tem respaldo para vencer a dúvida em nome de Jesus, amém? Diga comigo assim, em nome de Jesus, eu vencerei a dúvida, né? Então existem alguns princípios bíblicos. O primeiro deles, registrado no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. A gente não vai ler todo o versículo, vou colocar só aquilo que é mais importante do versículo, mas pode colocar ele aí. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6 nos ensina o primeiro princípio, exercer a fé. Diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir bem forte, diga assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não é lógica. Eu estou falando todos os dias no meu canal do YouTube, na hora do almoço, a respeito de fé. Fé não é uma questão lógica. Fé é uma decisão. Você decidiu ter fé. E para ter fé, você precisa conviver com o sobrenatural. Você precisa se envolver com a palavra de Deus. Porque isso vai tomando conta do teu coração. Isso vai dominando você. Essa semana aconteceu exatamente isso comigo. Eu precisava tomar uma decisão com relação a algumas situações. E eu conversei com algumas pessoas que eu confio para tomar essa decisão. Algumas pessoas falam assim, olha, é uma decisão de fé. Eu falei, realmente é uma decisão de fé. Mas eu preciso tomar essa decisão com relação a algumas coisas da minha vida. Irmãos, eu fui lá, me posicionei. Falar para você que naquela hora o coração da gente fica assim, vou ou não vou, né? Eu vou, em nome de Jesus eu vou tomar essa decisão. Tomei a decisão ontem,
eu recebi uma ligação inesperada que supriu tudo aquilo que eu precisava para aquela decisão. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Irmãos, Deus é Deus de cuidado. Deus é Deus que responde à nossa fé. E a dúvida, muitas vezes não nos deixa colocar o pé onde é preciso. E aí um amigo que sabia, que eu já tinha compartilhado com ele, chegou em mim e aí, tomei a decisão, aconteceu isso. E falou, rapaz, até arrepiei aqui agora. Falei, como que Deus é, né? Às vezes Deus fica esperando a gente colocar o pé assim, ó. Coloca o pé que eu vou segurar o seu pezinho ali. E às vezes a gente não consegue entender que fé é exatamente isso. Fé não é irresponsabilidade. Fé é dizer assim, não, eu creio. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Não estou sendo irresponsável, eu estou sendo uma pessoa de fé. E aquilo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou exercer. E aquilo que não couber a mim mais, eu creio num Deus que pode fazer, amém? E olha como que o autor do livro de Hebreus aponta a fé. Diz que a fé é item fundamental para agradar o coração de Deus. Se Deus hoje fosse te dar uma nota, vou dar uma nota para a sua fé hoje. Qual nota Deus daria para a sua fé hoje? Com as suas atitudes de fé, você tem alegrado o coração de Deus? Ou Deus tem falado assim, ixi, não está aprendendo nada sobre a fé? O que Deus poderia falar a meu respeito e a seu respeito com relação aos nossos últimos posicionamentos de fé? Primeiro item fundamental para vencer a dúvida, exercer a fé. Segundo, está registrado em Mateus 7:7. Para vencer a dúvida, eu tenho que pedir, eu tenho que buscar. Olha o que diz, peçam e receberão. Existem outros princípios aí, mas o central aqui para nós, dentro dessa palavra é esse. Peça e você vai receber. Como que eu posso acreditar que Deus vai fazer se eu não clamar a Ele para fazer? Como que eu posso tomar uma atitude de fé se eu não pedir a Deus para que a resposta chegue, para que o milagre chegue? E a dúvida vai entrar no meu coração muitas vezes. Isso é difícil. Olha, trabalhar lá naquela empresa é quase impossível. Olha, conseguir pagar todas as suas contas em dia esse mês, seu marido não vai mudar. Essa doença é terrível. Irmãos, ou nós cremos num Deus de milagre, ou a gente não teve o entendimento necessário da palavra. Por isso, pedir é item fundamental para que a gente vença a dúvida. Será que hoje a gente tem coisas para pedir com convicção a Deus? Mas pedir com convicção, Senhor, eu sei que tudo podes. Eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode realizar, então, Senhor, eu te peço, realiza, para que o teu nome seja glorificado. E um item aqui muito importante. Aquilo que a gente pede, a gente busca, e eu já preguei em algumas situações sobre isso, a gente tem que clamar, tem que buscar, para que quando acontecer, não somos apenas nós que seremos abençoados ou beneficiados. Outras pessoas serão abençoadas através daquele pedido, daquele clamor que eu estou levantando ao Senhor. Amém? Deu para entender isso aqui, sim ou não? Terceiro item para vencer a dúvida. Não duvidar. Diga comigo bem forte assim, eu não posso duvidar. É o texto que a gente leu, Tiago, capítulo 1, versículo 6. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Sem vacilar. Não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de repente estar andando, e às vezes está andando com pressa, e de repente o pé pisa em falso. Alguém já caiu por causa disso? Confessa agora. Eu cheguei a torcer o pé jogando bola porque eu pisei em falso. É horrível. É horrível. O sentimento que você perde todo o controle do teu corpo. É horrível. E a Bíblia está dizendo isso para mim e para você. Quando você pedir alguma coisa, seja firme. Não vacile. Saiba quem está no controle. Saiba para quem você está pedindo. Não vacile no seu coração. Não peça de manhã e duvide à noite. Peça de manhã, declare à tarde e confie à noite. Esse é o nosso posicionamento, esse é o nosso papel. Então, item fundamental para que a dúvida vá embora do nosso coração: não duvidar. Esses dias eu estava lembrando um testemunho de uma irmã muito querida. Eu estava compartilhando com uma pessoa, incentivando o coração dela, que ela está orando pela família, pela conversão da família. E eu me lembrei que ela orou por quase 30 anos pela conversão do marido.
quase 30 anos pela conversão do marido. E ela orava, o marido muito bom, tá? Uma pessoa muito trabalhadora, muito honesta, mas uma pessoa que gostava muito de bebida, de cigarro, e aqueles que chegavam de final de tarde ia para o bar, aquela coisa toda, e ela inconformada com aquilo, pedindo, clamando. Aí Deus deu uma estratégia para ela: consagra água todo dia. E ela começou a orar e consagrar água todo dia. Ela usava aquela água para fazer suco. O marido dela gostava muito de suco. Ela consagrava água para fazer o suco e colocava lá, e diz que ela falava assim: Senhor, que ele pare de beber. E aí Deus deu essa estratégia para ela. E ele chegou um dia nela e falou assim: o que você está pondo nessa comida aí, hein? Eu estou pondo nada, porque você está pondo alguma coisa nessa comida? Você está pondo algum remédio aí? Eu vou lá no bar beber, eu vou beber, me dá ânsia. Vem o cheiro da bebida assim, fica um negócio ruim, não estou conseguindo mais beber. Resumindo a história, se converteu, aceitou Jesus, houve salvação na casa, na família, houve transformação. Por quê? Porque houve alguém que creu sem duvidar. Vamos dizer bem forte assim: eu preciso crer sem duvidar. Item fundamental é exatamente esse: crer. Crer de todo o coração. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo de número 23. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Nos ensina que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que confia. É nosso dever declarar isso no reino espiritual. É nosso dever. Irmãos, eu já preguei, mas eu vou trazer isso de novo. O que vai mudar na sua vida diante de uma situação difícil? Você reclamar, você murmurar, você fechar a cara, você brigar, você se desesperar. Não! Diante de situações difíceis, a gente precisa pedir discernimento a Deus, a gente precisa pedir direção ao Pai, e a gente precisa manter a nossa fé. Manter a fé nos bons dias é fácil. Manter a fé enquanto a despensa está cheia é fácil. Manter a fé enquanto o casamento está de pé é fácil. Nós somos levados a viver pela fé nos momentos mais desafiadores. É ali que a fé realmente mostra o que ela é. É ali que o poder de Deus aperfeiçoa-se na nossa fraqueza. Então a gente precisa afastar do nosso coração todo tipo de dúvida que nos impede realmente de exercer a fé e de crer. Muitas vezes a gente pensa que crer é só não duvidar. Não, se eu não duvido, eu já creio e pronto, acabou. Não é bem assim. Não é desse jeito. Crer, ser uma pessoa que crê realmente, é ser uma pessoa que tem entendimento da palavra, do exercício da fé, do entendimento daquilo que o Senhor pode fazer. Não é uma coisa automática. Vamos dizer bem forte assim comigo, ó. Diga assim, ó: fé não é algo automático. Fé é um negócio que você vai construir dia após dia. Fé é resultado de construção de vida na presença de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então eu quero dar um alerta a você, isso aqui é um alerta mesmo. Se um dia você, diante de uma situação, você tiver medo, você tiver dúvida, você tiver insegurança, queridos, você precisa pedir ao Espírito Santo que te dê mais discernimento a respeito da palavra, porque se você não entender a palavra, você não terá fé suficiente para enfrentar os desafios. Mas à medida que houver entendimento da palavra, à medida que tiver a compreensão da verdade, você se posicionará nos dias mais difíceis da sua vida, e você vai entender que depois de tudo, como diz a palavra, você ainda estará de pé. Isso é fé, isso é afastar a dúvida do seu coração. Isso é aprender a crer na essência. Tiago deixa registrado sobre algo que muitas vezes a gente não percebe. Ele diz que muitas vezes a gente parece onda levada pelo vento de um lado para o outro. Quando a gente pede sem convicção, quando a gente vacila nas nossas atitudes. O que é uma pessoa que é comparada a onda do mar levada de um lado para o outro? É aquela pessoa que muda de pensamento, irmãos, a todo instante, que muda de projeto a todo instante. O que eu vou falar aqui é para que você entenda o que é fé e que você viva dignamente na presença de Deus. Vou dar um exemplo aleatório, por exemplo, assim, ó.
O Ed, eu vou usar o Ed de exemplo. Ele vai lá e ele começa a pintar a casa. Aí começa a aparecer um monte de serviço para o Ed de pintar casa. Eu falo, o Ed está ganhando dinheiro pintando casa? Vou ser pintor de casa. Aí eu vou lá e digo assim, eu também sou pintor. Se o Ed está ganhando dinheiro como pintor, eu sei rolar a parede, eu vou ser pintor de casa. Só que não sabe tudo o que ele passou até aquele momento para ser um pintor. Não sabe o que ele está vivendo, não sabe o que ele está lutando. Aí eu olhei o resultado dele e disse, eu quero resultado também na minha vida. Eu quero o mesmo resultado. Eu quero os lucros disso aí também. E aí eu vou e começo a fazer igualzinho. Eu não estou falando que não pode ter a mesma pessoa que faça mais coisas, né? Mais do que uma pessoa que faça uma mesma coisa, perdão. Não é sobre isso. Eu estou falando sobre muitas vezes eu querer ser cópia de alguém. Eu querer fazer algo. Glória a Deus, hoje está uma benção, hein? Eu querer fazer algo só porque alguém está fazendo. Eu querer que dê certo na minha vida só porque está dando certo na vida de alguém. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Muitas vezes, quem dá certo, escute, guarde isso, porque isso é verdade. Muitas vezes, quem dá certo em alguma coisa, não é a pessoa que tem mais habilidade para aquilo. É a pessoa que tem mais comprometimento, mais responsabilidade. E vou usar o princípio que a gente tem, mais fé. Porque às vezes talvez eu tenha até mais habilidade do que o Ed para pintar uma parede. Mas ele tem mais determinação que eu. Mais coragem que eu. Mais resiliência que eu. Mais entendimento da palavra que eu. Aí eu começo a fazer. Aí eu desisto ali na frente. Aí eu paro. Aí eu vejo... eu vou usar outro exemplo, porque aí eu vejo o Luciano. Luciano agora, ele está vendendo lanche e está dando tudo certo. Agora, quase eu fui. Pensou que beleza? Não, essa ia pôr chip feios. Aí eu tenho certeza, caindo por cima da bateria, ia ser um horror isso aqui. Aí ele está vendendo lanche. Não, agora não sou pintor mais. Agora não sou mais, Bruno. Agora, que pintor? Deixa o Ed com a tinta para lá. Agora eu vou vender lanche igual o Luciano, porque o Luciano... Ó, lanche. Agora, não, lanche, que lanche. Agora, eu vou falando, até que a gente está conversando, vou investir na bolsa agora. Vou virar homem da bolsa agora, né? Agora o negócio, aí vai, aí muda. Agora eu vou trabalhar de Uber. Agora eu vou, e vai. Não tem uma coisa constante, não tem uma firmeza. Uma pessoa que não tem propósito. Ela virou uma cópia de tudo que dá certo. Não tem autenticidade. Isso é dúvida. Isso é espírito de dúvida. Isso mata uma pessoa. Isso mata os planos de Deus para a vida de uma pessoa. A gente dá risada porque é engraçado, mas isso é sério. Isso é muito sério. Então preciso te perguntar, quais coisas autênticas que nasceram com você, que nasceram em você e através de você já fez e foi até o fim? Quantas coisas você suportou o processo? Você aguentou. Talvez nem era e nem é a tua maior habilidade, mas é através disso que Deus está te levantando e Deus está te usando. A gente tem que ter esse entendimento. Duvidar não é simplesmente falar. Muitas vezes a gente tem atitudes exatamente assim. Pensamentos exatamente assim. A pessoa nunca sabe o que quer na vida dela. Eu deixei claro exatamente isso. Quem duvida é aquele indivíduo que hoje quer uma coisa, amanhã quer outra. Hoje está de um jeito, amanhã está do outro. Está feliz nessa hora, daqui a pouquinho já está desanimado, já está querendo morrer. Nós precisamos policiar o nosso coração no entendimento da palavra de Deus, no entendimento que a palavra de Deus pode gerar sobre o nosso coração. Tem algumas pessoas, não é o seu caso em nome de Jesus, mas que chegam ao absurdo de não orarem a Deus, para fazerem algumas coisas com medo de Deus responder que aquela não é a vontade dele para ela. Tem gente que simplesmente tem vontade e sai fazendo. Tem vontade e sai rasgando, vou fazer.
não tem coragem de dobrar o joelho no chão. Eu não estou falando de hipocrisia não, porque se você é um cristão, vai tomar uma decisão e não ora, você tem um problema. De verdade. Você está na igreja e ainda não entendeu quais são os princípios da palavra de Deus. Eu estou falando sério. Você vai comprar um carro, você vai entrar num negócio, você vai tomar uma decisão difícil, tem que orar. Tem que buscar. Tem que pedir a Deus direção. Como que a gente pode sair, dizer que é filho de Deus, que é cristão, que crê na palavra e sai tomando decisão sem direção de Deus? Pastor, mas uma dúvida tão grande. Como eu sei qual é a vontade de Deus? Vamos lá. Romanos 12, 2. Coloca para mim, por favor. Para eu não duvidar, para eu pedir com fé. Vou ler até Romanos 12, 2, deu certo? Lá. Vou ler até aqui para ficar bem bonitinho, a gente lendo todo mundo junto. Ó. Não imitem o comportamento e os costumes deste primeiro item. Quer entender o que é a vontade de Deus? Quer viver debaixo da vontade de Deus? Olha o que está dizendo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela é resultado também de uma mente transformada, porque eu tenho entendimento. Eu não estou vivendo segundo o padrão do mundo. Eu não estou agindo igual ao padrão do mundo. Eu não estou entrando. Pode parecer loucura isso, mas eu já disse isso outras vezes. Não entre num negócio só para ganhar dinheiro. É isso mesmo que você ouviu. Dinheiro é consequência de propósito. Quem entra num negócio só para ganhar dinheiro se dá mal. Se dá mal. Quem entra pelo dinheiro morre pelo dinheiro. Tem problema. Agora entra num negócio como propósito de vida. Se envolve num negócio para um propósito ser maior que você. Se envolve em algo que você crê. Isso é maior do que eu, isso é para a glória de Deus, irmão. Você prospera no deserto. As coisas fluem de lugar que você nem imagina. Porque eu não entro num negócio segundo o padrão do mundo. Eu entro porque Deus me direcionou. Eu vou porque Deus me colocou. Porque Ele está mandando a gente ir, porque Ele está mandando a gente ficar. A gente tem que crer na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha essa historinha que eu separei para compartilhar com vocês. É uma historinha, é uma alusãozinha, só para ficar bem claro sobre isso. Escute isso, ó. Um jovem recém-convertido chegou no seu pastor e perguntou a ele: pastor, como que eu posso saber, como que eu vou descobrir qual a vontade de Deus para a minha vida? O pastor então respondeu: através da fé. Ter fé é saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. O jovem perguntou: e como é ter fé? O pastor sorriu, muito satisfeito com a vontade daquele jovem de aprender, e disse: ora, ouvindo a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é a única forma de encontrar a fé. E finalmente então o jovem perguntou: e como? Ouvir a voz de Deus. E o pastor então respondeu: através da palavra de Deus. Porque só a palavra é capaz de nos fazer ouvir a voz dele. Como está escrito em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que a gente tem esse desejo, eu preciso ouvir, preciso entender. Essa palavra precisa frutificar no meu coração. Para que quando eu for orar, eu tenho que pedir com fé. Então declara sobre a sua vida, diga assim: que em minhas orações eu saiba pedir com fé. Abre para mim no Tiago capítulo 1, versículo 6 que a gente leu, gentilmente, por favor. Só que agora a gente vai ler o 6 e o 7 na sequência. Olha aqui. Tiago capítulo 1, versículo 6 e 7. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Versículo 7.
E ele não deve esperar receber coisa alguma A pessoa que vacila, que duvida, não deve esperar receber alguma coisa do Senhor, porque não tem firmeza, não tem base. Olha para alguém e pergunta para essa pessoa assim: você é uma pessoa que duvida? Por favor, diga isso para ela. Você é uma pessoa que duvida? Não, jamais. Não sou uma pessoa que duvida. Coloca para mim Tiago ainda, capítulo 1, só que versículo 8. Então vamos pensar se a gente não é mesmo. O que é uma pessoa que duvida segundo a Bíblia? Tem a mente dividida e é instável em tudo que... Quantos aqui, isso agora é só para você, não precisa nem olhar para o lado, já desistiram de um monte de coisa, já deu errado num monte de coisa, já insistiu num monte de coisa, já pensou que ia ficar rico fazendo um monte de coisa, já pensou que ia consertar um monte de coisa e nada deu certo, e nada foi. Quantos aqui, seja sincero com você mesmo, não precisa nem me responder, só entrou num negócio, começou a fazer uma coisa porque viu a outra pessoa fazendo e parou de fazer no meio do caminho, desistiu? E aí? Quantos aqui entraram num ministério, num clube, numa academia, num projeto, num negócio? Ai, tá todo mundo fazendo crossfit, eu vou fazer crossfit. Paga academia para correr na rua, mas tudo bem, né? Nada contra os crossfiteiros, mas Deus abençoe eles, né? Uma coisa que eu não consigo entender, mas tudo bem. Deus abençoe. Eu não posso falar muito alto, porque a gente tem uns crossfiteiros lá em Pinhal, lá, né? Então, já viu? Ai, todo mundo fazendo, agora eu vou lá fazer. 2 dias, sai com a mão assim, ai, não volto mais. Hoje uma pessoa lá no serviço falou exatamente isso. Eu gosto de academia, você gosta? Eu gosto, mas não vou. Mas eu gosto tanto que eu pago 2 academias, tem plano de 1 ano lá, mas não vou. Tanto que eu gosto. Mas às vezes ela está tão na emoção que ela se envolve num negócio e não vai. Deixa o versículo para mim aqui, por favor, que a gente acabou de ler. Será que você é firme no que você faz? Ou será que você é inconstante? A inconstância faz você duvidar. E isso afeta todas as outras áreas da sua vida. Mente dividida é isso, é a dúvida reinando no coração. Instabilidade é resultado de dúvida. Por isso a gente precisa ser firme no que a gente vai fazer. Para vencer a dúvida eu tenho que ter firmeza. Agora eu vou te dar um conselho mesmo, de coração aqui, que é algo que a gente aplica muito na nossa vida, minha vida particular. Cara, a gente sabe que os planos de Deus são perfeitos, como a gente leu aqui, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas eu tenho liberdade nele, de planejar a minha vida. Então eu vou te perguntar, independente da tua idade, da tua saúde, da tua condição, você sabe o que você quer para a sua vida daqui 5 anos? Você sabe onde você quer estar daqui 5 anos? Você sabe o que você quer fazer na sua vida há 5 anos? Você sabe o que você quer construir em 5 anos? Não estou brincando, isso é sério. A gente entrega o controle nas mãos de Deus, mas a gente tem que saber para onde a gente está indo, queridos. Tem gente que só vive mais um dia, vive mais um dia, vive mais um dia. Para com isso. Seja uma pessoa firme nos seus propósitos. Eu estou trabalhando em tal lugar, estou economizando tanto para fazer isso, estou indo na igreja, estou construindo meu ministério, estou estudando, estou fazendo isso, estou servindo a Deus, estou evangelizando, estou fazendo... Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou construindo. Porque quando você sabe, quando você tem propósito, você não se envolve com coisas desnecessárias, você não divide a sua mente, você não divide o seu propósito. Você sabe para onde você está indo. E aí você vai trazer para o seu propósito de vida tudo aquilo que soma para você viver o que Deus tem. E aí, gente, por mais que sejam difíceis algumas coisas, por mais que em algum momento você precise decidir algo, você não tem medo da decisão. Você não tem medo de se posicionar. Você não tem medo de se levantar, medo de agir. Porque você está tomando decisões aliançadas com aquilo que Deus fez o seu coração sonhar, o seu coração planejar nele.
Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Cuide do seu coração, cuide da sua mente. Se proteja através da palavra de Deus. Blinde a sua mente, blinde o seu coração com a palavra. Para que você tenha uma fé genuína, capaz de fazer você vencer a dúvida em nome de Jesus Cristo, amém? Conseguir usar a fé através da palavra de Deus, irmãos, é viver coisas sobrenaturais em nome de Jesus. É crer que tudo é possível. É crer num Deus de impossíveis, amém? Você crê nesse Deus em nome de Jesus? Então talvez hoje você precisa se posicionar com fé. Você precisa declarar hoje pela fé, em nome de Jesus vai mudar. Então faça o seguinte, fica de pé no seu lugar.